Olá, está iniciando o Caxias Conversa, podcast da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que tem como principal objetivo levar até você as informações do Legislativo caxiense, mas também aquelas que fazem parte do nosso dia a dia, como o episódio de hoje, onde nós vamos falar sobre Lixo Zero, a Semana do Lixo Zero, que ocorre aqui em Caxias do Sul. E para falar mais sobre o assunto, os nossos convidados são a Victoria Reolon Melo, a Giovana Cristina Seco e o Cauê Rodrigues Brasil. Eles que são voluntários do coletivo Lixo Zero aqui de Caxias do Sul. Vamos conversar sobre essa semana que é tão importante, que a gente fala ao longo de todo o ano, mas chega esse momento que a gente ressalta ainda mais a importância de cuidar do meio ambiente, de ações práticas do nosso dia a dia que são tão pequenininhas, mas que fazem tanta diferença para o planeta. Obrigada pela presença de vocês. Quero começar com você, Victoria. A Semana Lixo Zero em Caxias do Sul. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero que tu me explique para quem está nos acompanhando o que é o conceito Lixo Zero. Legal, vamos lá então. O conceito Lixo Zero, ele é uma forma da gente repensar nossos hábitos num geral, assim. Então, a gente pode começar a pensar que tudo que a gente consome, em algum momento a gente vai descartar. E isso vai acabar se tornando lixo. A ideia do conceito Lixo Zero é que a gente transforme o nosso lixo em resíduo. Então, quando a gente mistura tudo aquilo que a gente gera em casa, no banheiro, no escritório, na cozinha, coloca tudo dentro do mesmo saco, vira aquela meleca, né? Aquela aglomerado de materiais que não tem valor, que ninguém quer encostar e todo mundo quer longe. Isso é lixo. A nossa proposta é que a gente transforme o nosso lixo em resíduo. A ideia é simples, basicamente a gente não mistura, né? A gente mantém esses resíduos separados quando eles são gerados. Então, se eu separar o meu lixinho do banheiro, o lixinho do escritório e o da cozinha, eu tenho 3 tipos de resíduos diferentes e eles têm valor dentro da cadeia produtiva. Então, eu posso pegar, por exemplo, meus resíduos recicláveis, mandar para a cadeia da reciclagem, um plástico pode ser reciclado e virar um novo produto, né? Os meus resíduos compostáveis, eu também, né? Posso o orgânico ali gerar o resto de comida, de frutas, eu posso enviar para compostagem e ele vai virar adubo, vai virar terra novamente e a gente fecha o ciclo. Então, quando a gente consegue separar e destinar corretamente os nossos resíduos, a gente está valorizando eles e está deixando de produzir o lixo. Então, essa é a ideia do lixo zero, né? E a gente traz isso também como uma forma não só de descarte, mas para pensar antes do consumo, para nos tornarmos cidadãos e consumidores mais conscientes, né? Se a gente entende que tudo que a gente consome uma hora a gente descarta, então a gente começa a pensar em consumir melhor, em consumir com mais consciência, né? Certamente. O Lixo Zero é um coletivo que é do Brasil, mas que também tem aqui em Caxias do Sul. Há quanto tempo foi implementado aqui na cidade? Então, isso mesmo. A gente representa o Instituto Lixo Zero Brasil aqui no município e estamos desde 2020 aqui em Caxias do Sul com esse coletivo de voluntários que atua pela causa. Gil, muito obrigada pela presença. Quantos voluntários participam desse movimento tão importante? Olá, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Então, hoje nós estamos em torno de 21 voluntários, né? Nós já tivemos fases que nós começamos lá no início com pouquíssimos, né? Não tínhamos nem 10, né, pessoal? E hoje atingimos o número de 21 voluntários. Então, trabalhando ali toda semana, a gente tem um projeto contínuo, né? Então, a gente fala que não é ações pontuais, né? As ações são em alguns momentos do ano, mas a gente trabalha toda semana em reuniões presenciais mensais, e assim a gente vai construindo um calendário bem robusto e onde todos ficam sabendo sempre o que está acontecendo e participando. É importante ressaltar que quem quiser fazer parte do coletivo pode? É convidado? Sim, a gente abre as inscrições todos os anos, né? Ou quando a gente tem demandas de voluntários. Então, a gente sempre coloca lá nas nossas redes sociais, quando é abertura, daí a gente faz a análise, né? Às vezes a gente precisa de pessoas focadas, né? Profissionais na arte ou na parte de escrever, jornalistas e tal. Então, a gente vai fazendo todo ano esse processo seletivo. Então, é só ficar de olho para quem quer participar, que a qualquer momento a gente pode estar fazendo esse convite para a população em geral. Já deixou o arroba pra gente? É @Caxias Lixo Zero. Bacana. É bem importante, Rafa, que não precisa, a gente não pede, né, que tenha nenhum conhecimento, né? Se a gente abre para público geral, que não precisa ser esses profissionais especializados, não precisa ter nenhum conhecimento, apenas a vontade de se tornar uma pessoa engajada na cidade. Com certeza. Cauê, como a Gil mesmo disse,
são movimentos pontuais, importantes, que o Lixo Zero faz, o coletivo, mas ao longo de todo o ano vocês fazem diversas ações, vocês estão sempre presentes na comunidade, ressaltando a importância de separar o lixo corretamente. Exatamente. Então, um prazer, primeiramente, estar aqui, né? Mas, sim, a gente faz esse trabalho, então, durante todo o ano. Realmente, acaba a Semana Lixo Zero sendo o nosso principal evento, mas a gente tem essa atuação bem forte na parte de educação ambiental, né? Durante todo o ano. Então, nós promovemos eventos, palestras, cine-debates, entre outros eventos, né? Ao longo de todo o ano e conjunto com os nossos voluntários e parceiros, para justamente fomentar essa educação ambiental ao longo de todo o ano. Claro que a gente gosta de ter esse foco e ter ações daqui a pouco maiores, né, na Semana Lixo Zero, mas a gente está todo ano aí, até como a Gil comentou, toda semana a gente está se reunindo para ver o que a gente pode fazer mais, o que a gente pode organizar mais e realmente, né, alcançar esse objetivo que a gente tem como o coletivo. Ao longo do ano, vocês têm todas as segundas, vocês me corrijam se eu estiver errado, todas as segundas de cada mês, segundas-feiras, me corrige, Cauê, dia que vocês têm uma ação, que vocês convidam a comunidade, que vocês estão em algum lugar debatendo sobre um tema específico. Então, debatendo, geralmente a gente vai ter a cada 2 meses, acaba a gente realizando um evento justamente para fomentar isso, mas acredito que dá para comentar aqui pro pessoal que o nosso principal evento acaba sendo o Drive, né, que acho que muita gente acaba nos conhecendo por causa disso. Esse também acontece a cada 2 meses e é muito bom a gente ter esse contato aí com o pessoal justamente para eles nos conhecerem, né, e saberem o trabalho que a gente faz. Um dos drives, inclusive, né, Victoria, foi aqui na Câmara de Vereadores, num sábado em que a gente auxiliou a recolher esses lixos e a gente conseguiu ver de perto o quanto as pessoas separam, mas o quanto ainda precisam ser educadas. Sim, a gente repara isso sempre em todas as nossas ações, né? Então, como o Cauê trouxe, a gente tem os drives a cada 2 meses sempre. Sempre recolhemos pelo menos de 2 a 3 toneladas de resíduos em poucas horas num sábado pela manhã, né? Então, a gente sente sim que a população tem essa carência, precisa de mais lugares, de mais movimentos, né? Para receber esses resíduos, mas ao mesmo tempo, mesmo quem traz no nosso drive, às vezes acaba considerando um descarte de lixo, né? E não uma separação, um encaminhamento de resíduos. Então, quando a gente traz isso de trazer programação de educação ambiental continuada, né, e não só ações esporádicas, é isso que a gente quer. A gente quer fomentar essa consciência, essa sensibilização que a gente nota que é muito importante, né? Esse, para vocês, é um dos principais desafios, a conscientização? Com certeza, sem dúvida. Acho que trazer para a consciência, sim, mas acho que sensibilizar para a causa é um grande desafio, né? Então, como que a gente consegue fazer as pessoas na correria do dia a dia? Porque a gente tem diversas pautas, né? Todos os dias, diversas coisas para resolver, enfim, e no meio disso tudo a gente tem que ainda pensar quando a gente está indo no mercado, pensar quando a gente está descartando. Claro que, se a gente for falar aqui, todo mundo aqui já faz isso há muito tempo, então depois que tu começa, não tem mais como voltar atrás, vai no automático. Mas toda mudança de atitude, até virar um hábito, precisa de um pequeno esforço, né? Precisa de uma consciência mesmo. Então, quando a gente fala, assim, de conscientização, de consumo consciente ou descarte consciente, dá para pegar bem a origem da palavra, né? De fazer com ciência, prestando atenção. E acho que no dia a dia a gente é muito acostumado a fazer tudo no automático, né? Então, mas depois que vira essa chavinha, a gente garante, né? A gente não tem mais volta e é muito legal e a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro mais leve, assim, também, né? Entendendo que a gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que o maior desafio também é essa questão que o lixo, as pessoas têm essa percepção, essa repulsa com o assunto lixo, né? Então, talvez elas não conseguem entender que tem pessoas que dependem disso para a sua renda mensal, né? Tem pessoas que manipulam, vendem esse material. Então, talvez é uma falta de um desconhecimento mesmo para onde vai esse material e a importância que ele tem para algumas pessoas, né? Na questão social mesmo, né? E não só na parte ambiental. Então, acho que esse recorte da causa ambiental, esse recorte lixo, né? Ou resíduos, né? Que a gente fala, é um pouco difícil de engajar, assim. Então, é uma luta aí do ano inteiro que a gente vai tentando, né? Mas na repetição, acho que a gente vai conseguindo bons encaminhamentos. Isso é bastante importante ressaltar. Muitas pessoas vivem dessa reciclagem e a gente precisa contribuir para isso, né, Cauê? Não, com certeza. Eu acho que, principalmente falando parte social também, social com o ambiental, a parte que os catadores, cooperativas que fazem essa cadeia são muito importantes. Muitas vezes, por a gente ter
distância dos resíduos, do lixo, basicamente, a gente acaba não pensando no final para onde a gente vai fazer isso, onde a gente vai descartar esse material. E tem toda uma cadeia de pessoas que fazem esse trabalho incrível, assim, né? Quer encaminhar esse material para reciclagem, quer separar esse material e reintroduzir ele na cadeia. Então, além de todo esse ganho ambiental, né? Quando a gente fala do social, realmente tem um impacto muito grande. Aqui em Caxias, por exemplo, temos diversas cooperativas aí trabalhando com isso, né? E é importante ressaltar também que, além de pessoas que trabalham com isso, muitas entidades são beneficiadas nessa arrecadação. Muitas coisas podem ser feitas, um brinquedo, às vezes até um cobertor, alguma coisa, tudo que vem dessa reciclagem. Então, são muitas pessoas que são beneficiadas, mas é preciso que as pessoas se conscientizem, né, Gil? Que as pessoas entendam que não basta apenas o creme de leite utilizar e jogar no seletivo, mas ele sujo, ele não vai funcionar, inclusive vai estragar todo o resto, né? É preciso esse cuidado. Usou, precisa lavar, precisa colocar no seu lixo certo. As arrecadações de tampinhas, né? Quem participa dos drives, é muito importante você trazer as coisas e ver como que é feita essa seleção, porque cada coisa tem o seu lugar. É a cartela do remédio, é a tampinha, é o eletrônico que funciona, é o eletrônico que não funciona. São muitos detalhes que fazem a diferença, Vitória. Com certeza. Acho que é muito importante, né, isso que vocês estão trazendo, de entender para onde vai os nossos resíduos depois que a gente traz pro drive ou depois que a gente joga fora, né, pro lado, na rua ali de casa. Eu acho que a gente não é acostumado a questionar esse tipo de coisas, né, e tá tudo bem. Existe um momento de que a gente começa a enxergar e daí a gente entende que a reciclagem, que muitas vezes é nos vendida pela indústria como uma solução mágica para todos os problemas, né, que não é bem assim. Quando a gente coloca o saco de lixo pro lado de fora, no container da coleta municipal, aquela história tá só começando. E a gente tem um caminho muito grande ali, né? Então, se a gente vai pegar, assim, a taxa de reciclagem que a gente tem hoje no Brasil, que gira em torno de 3 a 4% de tudo que é reciclável que o Brasil gera, a gente efetivamente recicla. Então, a gente entende o tamanho do gap. Tem um buraco muito grande. E por que isso? Por diversos problemas. Um pouco por falta de sensibilização, conscientização e educação ambiental da população, que muitas vezes mistura. Temos muitos municípios no Brasil inteiro que não tem coleta seletiva, daí também fica muito complicado, né? E a gente também tem a situação de que a reciclagem é uma cadeia e complexa, não simples e fácil, né? E como se fosse algo mágico mesmo. Então, a gente precisa que exista viabilidade técnica para reciclar aquele produto e a gente precisa que exista também viabilidade econômica, comercial para aquele produto. Então, de nada adianta ter uma tecnologia de ponta para reciclar isopor, por exemplo, se o isopor é muito volumoso, pesa praticamente nada e eu não consigo vender. Ninguém recolhe uma tonelada de isopor para vender por centavos, né? Então, essa reciclagem não acontece. Então, acho que quando a gente começa a entender a ponta, assim, e de que depois que a gente joga fora, tem um mundo acontecendo, e tem muitas pessoas envolvidas, hoje toda a cadeia da reciclagem é feita por pessoas, a gente começa a repensar, né? É bem importante isso, Vicky, que os nossos drives, eles são focados justamente a isso, a esses resíduos de difícil reciclabilidade, né? O nosso foco não é papel, não é PET, não é lata, que hoje tem uma absorção pela coleta seletiva comum. Então, o nosso objetivo é justamente nesses que tem mais dificuldades, que daí dificuldade que a gente caminha para um programa de logística reversa ou encaminha para uma cooperativa que a gente sabe que vai ter destinação correta, né? Com certeza. E a gente viveu o período da enchente. Então, a gente ainda acompanha cidades que têm entulhos que ainda não foram colocados no seu destino correto. Como que fica o coração de vocês vendo tudo isso? Vocês que fazem todos os dias uma campanha séria falando sobre colocar as coisas no lugar certo. A gente sabe, né, que o período da enchente foi muito triste, foi drástico para o nosso Rio Grande do Sul e que tem coisas que ainda não tem lugar para ser colocada e tem cidades que nem sabem aonde vão colocar. Como que vocês ficaram nesse período? Gil? Eu
Acho que aí começa a abrir as feridas, né, do nosso mundo, né? Começa a virar à mostra, né? Todos os problemas que a gente tem aí, né? E que precisam ser resolvidos, né? Desse acúmulo todo que gerou, né? Nos próprios entulhos de demolição, né? Que isso não tem como evitar, né? Mas todos os outros resíduos e coisas que não dá para aproveitar, né? A Vicky teve lá na frente, né? Das cidades, né? Participou de mutirões, né? Eu acho que ela pode contar para nós o que ela viu lá, né? E muita coisa realmente não dá, não tem como fazer a separação, né, Vicky? Porque aquilo lá ficou cheio de lama, né? E não tem realmente, nem as pessoas vão ter o tempo, né, para ficar separando, lavando aquilo, porque as prioridades são outras, é a reconstrução, é a limpeza, é tentar voltar para suas casas, né? Então é uma situação bem delicada, né, Vicky? Nossa, demais. Acho que é isso, quando a gente tá lá e a gente enxerga aquilo, a gente vê que aquilo é lixo. Aquilo é lixo, e não tem como a gente, né, não ser realista aqui. Então, é uma pena, mas aquilo tudo precisa ir para um aterro, né? Então, são resíduos misturados e contaminados. Essa é a definição de lixo. Não tem valor, não tem o que fazer com isso, né? Então, tem algumas cidades que estão conseguindo destinar para coprocessamento, que é a queima para uso em cimenteiras. Então, ela é um destino um pouco melhor, porque a gente consegue ainda fazer uma utilização melhor que o aterro sanitário. Mas é isso que tu trouxe, né, Rafa? As cidades estão com reservatórios, não sei como nós estamos chamando... De resíduos, né? Então, eles selecionaram lá um terreno onde eles estão empilhando resíduo, e acho que isso mostra como as cidades brasileiras, num geral, e olha que a gente faz o recorte sul e sudeste, que é muito melhor do que o restante do Brasil, mas como a gente carece ainda de iniciativas de gestão de resíduos sólidos urbanos. A gente não tem essas iniciativas, a gente não sabe. E daí aí junta com a falta de planejamento de cidades resilientes frente às mudanças climáticas, e a gente não sabe o que fazer. Então a gente está vendo prefeituras desesperadas, porque tem muita quantidade de resíduos. Pensa que bairros inteiros viraram lixo, né? Então, realmente, não tem o que fazer com isso. E, como a Gê trouxe, não dá para triar esse material, né? Tá tudo muito misturado. Pensa que a gente passava rodo, assim, e daí vinha Coca-Cola junto com maquiagem, junto com a brinquedo da criança, o cobertor, o sanduíche que ficou na geladeira. Quem vai separar isso? Não tem condições, né? Então, realmente, é uma pauta bem delicada, mas acho que veio para nos abrir os olhos para isso também, né? Exatamente, que precisamos de políticas urgentes. Perfeito. Exatamente. Falando da Semana Lixo Zero, quero saber, Cauê, de quando a quando acontece a semana e que vocês possam nos trazer aqui para quem está nos acompanhando, quais são as principais ações. Claro que todas são muito importantes, mas a gente sempre ressalta algumas para essa Semana do Lixo Zero. Perfeito, então. A Semana Lixo Zero vai acontecer, então, do dia 18 ao dia 26 de outubro, agora, aqui em Caxias, né? A gente tem diversas iniciativas, né? Eu vou pontuar aqui duas, depois vou deixar meus colegas também falarem sobre, mas ali no dia 23 do 10, então, a gente vai ter uma ação focada para estabelecimentos, lojas e mercados, que é o Dia D Sem Sacolas. Então, a gente consegue fazer essa parceria aí, né? Esse incentivo, juntamente com o pessoal, para nesse dia, especificamente, não estar utilizando as sacolas descartáveis, né? Novamente, a gente, como Lixo Zero, a gente vai, às vezes, no que é mais simples, porque quem não sai do mercado cheio de sacola, né? Com essas sacolas plásticas, e muitas vezes de uso único, né? Então, quando a gente consegue substituir por uma eco bag ou algum outro tipo, né? Justamente para evitar esse consumo, e a gente está falando nem da reciclagem do material, a gente está não utilizar aquele material, a gente está propiciando maior sustentabilidade, né? E outro ponto também, a gente tentando diversificar aí nossas ações, a gente vai ter o 5Rs voltados às empresas, né? Esse vai estar rolando, então, durante ali do dia 21 ao dia 26, junto com as empresas, onde a gente vai mandar, vamos dizer, drops de conhecimento, assim, voltados aos 5Rs, né? Justamente para as empresas fomentar isso dentro, né? Sejam para gestores, sejam para colaboradores, para que sejam introduzidos no assunto, porque muitas vezes eles podem, inclusive, ter ideias de reutilizar material, reciclar daqui a pouco algum material, e que a gente só incentivando eles, né, para conseguir ver isso funcionando. Essa ação do Dia Sem Sacola é muito importante, né, gurias? Porque a gente sabe que a sacola tem uma vida útil muito grande. Então, se a gente puder não utilizar sacolas, levar ecobags, isso para a sustentabilidade, para o planeta, é bem-vindo, né, Victoria?
Com certeza. Acho que dentro ali dos 5 R's que o Cauê trouxe, né, que a gente está trazendo como uma temática, assim, uma transversal dentro da Semana Lixo Zero, é o recusar e o reutilizar, né? Então, cabem esses 2 R's para quando a gente pensa em sacolas, que realmente vão ficar centenas de anos no planeta, que a gente sabe que o plástico demora centenas de anos para se decompor, e a gente usa elas por minutos, né? Tem uma vida muito curta para um período de decomposição muito longo, né? Então, tudo que a gente puder, assim, de talheres descartáveis, canudinho descartável, sacolinhas, são produtos que, por mais que eles sejam recicláveis, eles não são efetivamente reciclados. Então, cai naquele buraco lá que a gente falou antes, né? De materiais que são pequenininhos. Então, qualquer coisa que é pequenininha, levezinha, muito provavelmente ou se perde antes de chegar na cooperativa e acaba virando poluição, ou chega na cooperativa, passa na esteira de triagem e cai para ir direto para aterro, né? A gente pode imaginar que a esteira de triagem é como se fosse uma esteira que estivesse passando dinheiro. Se vai passar uma nota de R$100 ou uma moedinha de 5 centavos, quem que vai pegar a moedinha de 5 centavos? Ninguém. Então, se pega o que é maior, mais volumoso e tem mais valor. O restante passa, tudo que passa vai para aterro. Então, se a gente repensa nisso, a gente está mudando, diminuindo muito o nosso impacto ambiental, né? Então, nesse dia 23, ao longo do dia, todo mundo é convidado a ir no mercado com sua ecobag. Exatamente. A gente vai ter alguns também parceiros, né, que vão estar, inclusive, fomentando isso mais com algumas iniciativas, dando até brindes, assim, né, pro pessoal que for mais engajado com essa ação, justamente para isso, né, pra gente recusar essas sacolinhas plásticas e trazer um pouco dessa sensibilização pro pessoal. Lembrando que a gente faz essa ação desde a primeira semana, né, então a gente nunca desiste dela, né, porque a gente sabe que isso, a pessoa tem até um supermercado que participava com nós, que ele começou a implantar depois da primeira semana Lixo Zero todo mês, então ele tem um cartão fidelidade ali, onde as pessoas depois vão, que levam suas sacolas, vão preenchendo o cartão, depois ganham um brinde no final. Então é justamente isso, sabe? É um trabalho de formiguinha, mas que aos poucos as pessoas... Tá, mas tudo bem, eu quero pegar uma sacola, mas quem sabe eu não vou pegar 10 sacolas, né? Será que eu preciso? Será que eu não posso colocar tudo numa? Será que eu vou comprar 2 laranjas? Será que eu preciso colocar num saquinho? Ou eu posso levar mesmo 100, né? Tem alguns mercados que a gente pesa já no próprio caixa, né? Então a gente vai lançando essas sementinhas, o pessoal vai... Opa, nunca tinha pensado nisso, sabe? Então é justamente dar esse start, né? Pra pessoa começar É o que a gente diz desde o início, né? São ações bem pequenininhas do dia a dia que vão fazer a diferença lá na ponta, com certeza, né? perfeito. E tem cada ecobag maravilhosa que a gente pode sair desfilando. E eu duvido quem não tem uma ecobag em casa que pelo menos ganhou de brinde de um evento, né? É verdade. Todo mundo deve ter uma. Todo mundo tem. Então, bacana. Dia 23 de outubro, então, tem a ação. Mas não é só essa, né, Cauê? Tem a dos 5 R's, que você comentou. Isso, a dos 5 R's vai estar rolando também durante a semana. Isso, então, como que funciona, né? O pessoal das empresas e estabelecimentos se inscrevem, né? E eles recebem, então, esses drops, né? Esses de conhecimento, assim, esse material, justamente para fazer essa divulgação dentro das empresas. Recebem como? Recebem via e-mail digital para... Via e-mail. Isso aí, para depois servir como multiplicador, né? Então, essa pessoa que vai receber vai multiplicar, vai espalhar esse conhecimento para toda a empresa que estiver trabalhando. Abre pra gente os 5 R's. Então, vão ser eles, né? O reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. Vamos de novo. Reduzir lixo. Isso. Reutilizar, né, os materiais também, sempre que possível. Reciclar, então, a cadeia da reciclagem, né? Sempre que a gente pode utilizar um material que vai ser reciclado, melhor, né? Recusar, que aí entra, acho que o exemplo direto que nós falamos aí das sacolas plásticas, né? O consumidor realmente pode recusar. E por último, repensar, né? Que entra nessa sensibilização nossa de repensar os nossos hábitos de consumo, muitas vezes, né? Sem dúvida. Victória, conta pra gente o que mais tem de ação durante toda essa semana que vocês pensam ao longo de todo o ano com muito carinho. Legal, essa foi pensada também com muito carinho, que é o Cineco. É nossa amostra de documentários socioambientais, então que a gente está fazendo em parceria com o Cinema Ulisses Jeremia, do Centro de Cultura Ordovás. Então, durante a semana de 21 a 23, então é segunda, terça e quarta, às 19 horas, cada dia vai ter um documentário socioambiental diferente. Então... nós vamos estar trazendo várias pautas e na maioria dos documentários, quando a gente finaliza eles, a gente tem uma roda de conversa, um cine debate. Então, vamos estar falando aí desde
consumo consciente, desde práticas relacionadas à biomimética, como que a gente consegue se inspirar na natureza e trazer isso para dentro das nossas organizações. Então, vai ter um dia, né, que o documentário Biocêntricos, ele traz muito para como a gente consegue aplicar isso tudo dentro das organizações de maneira super prática. Então, isso é bem legal. No primeiro dia 21, a gente vai ter um documentário produzido por uma pessoa, um caxiense, né, uma empresa caxiense, que instalou uma usina de energia solar na Amazônia, numa comunidade indígena da Amazônia. E nós vamos ter o privilégio de receber essa comunidade indígena aqui em Caxias. E eles vão fazer uma apresentação, né? Uma apresentação cultural deles. A gente assiste o documentário e depois a gente vai fazer, então, uma roda, um cine-debate, uma roda de conversa com as pessoas que produziram o documentário e com as pessoas que... as pessoas desse povo indígena que recebeu essa usina solar lá. Então, a gente está muito feliz com esse evento também. E no último dia, a gente vai trazer o documentário que fala mais sobre compostagem, solo e como que a gente consegue regenerar nossos solos aí para garantir segurança alimentar a longo prazo da humanidade mesmo, né? Então, são assuntos bem diferentes que a gente vai estar trazendo. E são documentários, né? A ideia de trazer o documentário é trazer pautas muito relevantes e importantes, mas de uma maneira mais leve, né? Que a gente não precisa ficar ouvindo palestra, a gente pode sentar, comer uma pipoquinha e assistir um filme. E vamos ter sessão infantil também, né, Vicky? Focada às escolas, né? Isso aí. Então, o Cineco, ele também tem uma parte que é focada às escolas. Então, a gente vai ter um filme socioambiental, daí é filme mesmo, não é documentário, para crianças a partir de 10 anos, que a gente vai estar disponibilizando, então, transporte para as escolas, para eles irem até o Cinema Ordovás a partir das 14 horas, com inscrição, né? Tudo direitinho para a gente organizar. E as escolas vão estar podendo levar suas turmas para assistir esse filme. Mas essas ações são gratuitas, né? Tudo da Semana Lixo Zero é gratuito. Muito bacana. A gente não pode deixar de falar, né, Gil, que com certeza vai ter um drive aí nessa semana maravilhosa. Com certeza, né? Não poderia faltar nosso case de sucesso, nosso evento que atrai e a gente impacta mais o público, né? Então, sim, vamos ter o Mega Drive. Geralmente, o Mega Drive a gente recolhe mais resíduos do que a gente está acostumado a recolher, né? Então, tem sempre novidades aí. Logo vai sair nossa lista aí com algumas novidades. Então, ano passado a gente teve, né? Foi sucesso, né? Mais de 5 toneladas a gente arrecadou, né? Então, esse ano ele vai se realizar na Vila Olímpica, lá da UX, né? Bacana. Das 9 às 15, se eu não me engano, né, Cauê? Exatamente. O horário. E nós vamos estar lá todos juntos, recebendo para mais um evento de sucesso, né? Que dia? É dia 19. Dia 19, então, de outubro. No sábado. Das 9 da manhã às 3 da tarde. As pessoas que tiverem coisas que a gente possa reutilizar, né? Que todo mundo possa reutilizar, né? Então, também a gente precisa ter essa consciência para já levar lá, né? Isso, a gente sempre busca, até como a Gia comentou, esses resíduos que são difícil reciclabilidade, né? Então, muitas vezes o pessoal acaba chegando com plásticos, metais. Geralmente a gente indica isso para coleta seletiva do município, né? Mas outros resíduos, como resíduos eletrônicos, como blister, né? Como também esponjas, que são esses materiais que, infelizmente, acabam parando em aterro, né? Ou causam uma poluição no solo. A gente vai estar recolhendo lá, então o pessoal que quiser levar, por gentileza, né, nos auxilie que a gente consegue enviar então para reciclagem esse material. Blister é a cartela de remédio, mas Perfeito. Também é o salgadinho? Então, a gente também recebe o salgadinho. Se tu quiser, eu tô com a lista aqui. Ainda vai ter algumas coisas a confirmar, mas... Tá. Então, blister é a cartela de remédios, sem medicamentos, né? Só que sem medicamentos. A gente, então, esse que tu comentou do metalizado de salgadinho, a gente chama de BOPP. Então, são embalagens metalizadas ou embalagens multicamadas. Salgadinho, chocolate, barrinha de cereal, tudo isso não recicla hoje, a não ser que traga pro drive e a gente encaminha corretamente. O que mais? Cápsula de café. Isopor, óleo de cozinha usado, raio-x eletrônicos, no geral, né? Meias velhas a gente também consegue encaminhar para um destino específico para logística reversa. Banners e lonas, que hoje não tem reciclagem em Caxias, a gente consegue transformar em outros produtos que a gente, inclusive, vende na lojinha Lixo Zero. As tampinhas que tu comentaste, né? Esponjas de cozinha usada. Vamos estar recebendo também materiais de escrita que não podem mais ser usados. Então, caneta, canetinha, marca-texto, isso tudo não recicla. Então, a gente consegue mandar para a logística reversa da Faber-Castell. Calçados estragados para descarte. Nós começamos uma parceria aí para coprocessar esses calçados que, infelizmente, a gente não tem muito um destino hoje no Brasil. Guarda-chuva, guarda-sol e sombrinha estragados, que a gente também faz eco-bags e temos parceiros que fazem jaquetas lindas já com as nossas sombrinhas.
E há vidros inteiros também. Então, os vidros, como a gente comentou, né, dá para colocar na coleta seletiva, mas normalmente eles vão se quebrar no caminho. Então, se trouxer vidros inteiros de compota e garrafas de bebida pra gente, a gente encaminha para a cooperativa que lava e reutiliza. Então, tá aí um dos R's, né, que vem antes da reciclagem. Reutilizar é melhor ainda, né, do que reciclar. Esses são alguns dos. Pilha, lâmpada, são objetos, são coisas que muitas vezes a gente coloca no lixo comum. E tem locais em Caxias do Sul que são específicos. Algumas farmácias, alguns locais, mercados, tem lá, coloca aqui sua pilha utilizada, sua lâmpada. Tem gente que não coloca. Isso é muito perigoso. E também vocês também não fazem esse recolhimento durante o ano. Nos drives, sim? Eventualmente, né, quando a gente consegue a parceria, né, porque, por exemplo, lâmpada, a gente tem que fazer parceria com uma empresa, né, que tem lá, que faz que é responsável pela logística reversa. Então, estamos em conversação, né, pessoal, com lâmpadas, então estamos em aberto. E pilhas também a gente está vendo a possibilidade, né, mas são resíduos mais difíceis, assim, mas tem alguns ecopontos na cidade, né. Acabei de sair do mercado Zafari ali, eles recolhem lâmpadas e pilhas, estão lá o container, mas é bem importante que não coloque na coleta seletiva comum, né? Porque são resíduos perigosos que podem contaminar, então é bem importante destinar pro local certo, né? Outra coisa também que é bem importante são seringas, né? Que muitas pessoas, até no dia que a gente contribuiu ali com o lixo zero, a gente viu que veio seringas. Isso é super perigoso. Colocar na coleta, a pessoa que recolhe, ela pode se machucar, pode se contaminar. Então, existem locais específicos para isso. Isso que é importante também, a conscientização das pessoas. Não é só separar o lixo, mas é saber que algumas coisas nem podem ir para este lixo comum. Perfeito. E acho que isso linka com aquilo que a gente vem repetindo, que é pessoas vão mexer nos nossos resíduos. Isso. Sempre. Né? Independente. Estamos no Brasil, pessoas vão mexer nos nossos resíduos. Mesmo que a gente coloque no orgânico, tem catador na rua que mexe no orgânico. E no seletivo, 100% da triagem no Brasil é feita manualmente. Então, é isso. As seringas, como tu bem trouxe, são muito perigosas, né? Porque além de cortar como vidro, ela ainda pode contaminar. Então, existem locais para destino de pérfuro cortantes, né? E hoje, os postinhos de saúde de Caxias do Sul recebem. Então, eu sei que tem várias pessoas, né, que acabam fazendo, por exemplo, insulina todos os dias. É um resíduo que tu tens ali e é uma quantidade grande. Algumas farmácias recebem, nem todas, mas os postinhos de saúde de Caxias do Sul estão ali na lista, né? Já conferimos que deveriam estar recebendo os pérfuro cortantes. Mas mesmo que você não encontre um lugar para descartar, por favor, não descarte na coleta convencional. Medicamentos também, né? Bem importante. A gente tem as farmácias, né? Tem os programas de logística reversa, tem que retornar para a farmácia, né? A gente só recolhe a cartela vazia, né? Não pode depositar na água ali no vaso sanitário, que pode contaminar, né, a nossa água. Então, é bem importante isso, a gente ter esse cuidado na hora, né, da nossa separação. Tanto as cápsulas quanto os medicamentos líquidos. Falo porque é uma dúvida recorrente, assim, né? Então, não vou colocar... Xarope? Não vou colocar a cápsula no ralo, mas o xarope é líquido, é mais fácil. Às vezes não é nem por mal. Não, é um medicamento. Todas as farmácias de Caxias hoje, se não todas, 99,5% das farmácias devem recolher. Então, isso sim, né? Não tem custo nenhum, é só levar para a farmácia. Desde quando vocês começaram o coletivo em Caxias do Sul? Vocês já realizaram milhares de ações, drives. Vocês perceberam alguma mudança da população lá no primeiro drive de vocês para esse que ocorreu agora por último? Vocês percebem alguma mudança? Ou ainda é preciso muito? Acho que ainda é preciso muito, logicamente, né? Mas a gente percebe muitas mudanças. Inclusive, pessoas que vinham no nosso drive viraram nossos voluntários, alguns. Então, a gente começa a construir relações, né? Toda e qualquer pessoa é importante para nós, né? Em todos os eventos, né? A gente chega, a gente conversa, em alguns a gente consegue fazer pesquisa, né, gente? A gente faz pesquisa, se tivesse ecoponto, por exemplo, você levaria os resíduos? A gente já teve pesquisa que dizia que sim, que as pessoas, mais de 80% das pessoas levariam, né? Qual a periodicidade que poderia ser esse drive? A maioria das pessoas voltou mensalmente. Então, isso demonstra a necessidade que as pessoas têm, elas querem fazer correto, mas muitas vezes não sabem. Então, isso é muito importante. Então, a gente fala que o drive é muito mais do que um evento que a gente encaminha resíduos corretamente. É um instrumento de mobilização.
Porque as pessoas se sentem participantes, se sentem pertencentes. E para elas efetivar aquilo que a gente fala, tudo bem, a gente pode falar sobre educação, sobre separação de resíduos, mas as pessoas têm que se sentir participantes. E a partir do momento que tu vai no mutirão de limpeza, por exemplo, na praia, e tu sai daquilo e vê aquele monte de coisa recolhida, ou tu participa de um drive e tu vê, porque isso é real, né? É concreto, as pessoas visualizam, né? Elas chegam, nossa, quanta coisa, parabéns, que trabalho incrível que vocês fazem, né? Aí, com certeza, alguma chavinha vai mudar. E daí, como a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, a gente as pessoas vão se acostumando. Então, elas vão no primeiro, opa, então isso eu vou separar. Eu não separava, talvez só isopor, agora eu vou separar a cápsula, vou separar a esponja, porque eu vi que tinha ali, né? Porque fica muito amostra, né? Então, elas vão se acostumando com isso e, com certeza, eu acho que é uma ferramenta de educação ambiental, de mobilização incrível. Todo mundo é convidado a vir no Drive e conhecer ele para justamente isso, ter essa educação, né, Cauê? Com certeza, eu acho que essa participação no Drive, como a Gil comentou, a gente vai construindo relações, né? Porque acho que todo voluntário aqui, a gente sempre passa, o pessoal pergunta, quando que é o próximo Drive? Né? Sempre, né? Sempre isso. A gente, claro, tem o nosso cronograma, mas nisso a gente vai conversando com as pessoas, vai cativando esse público, né? E cada vez mais eles vêm trazendo os mais resíduos e sentem essa necessidade. A gente nota também a criação desse hábito mesmo, né? Em diversos grupos aí, né? Sociais que frequentam o nosso Drive, eles vão criando esse hábito justamente, olha, eu separei aqui e vou levar para eles no mês que vem, sabe? Então, é muito enriquecedor mesmo. Todo mundo que puder participar, por favor. Sem dúvida. E acho que tu é uma prova viva disso, né, Rafa? Que veio, colocou a mão na massa, ficou com nós, carregou resíduo. E acho que muda, né? Depois que a gente participa, enxerga, vê, não tem mais como voltar, né? A gente acaba conhecendo mais, porque como disse a Gil, né? Tu chegar lá e tu olhar, esponja, o pacotinho do salgadinho, faz toda a diferença. Sim, muda a chave, tu tem toda a razão. Quando tu tava falando, eu tava me identificando ali. Rafa, tu me permite falar mais um evento da Semana Lixo Zero, que eu acho que a gente esqueceu aqui. Para encerramento, a gente vai ter lá no Centro de Cultura Vardovás também, a gente vai ter um evento chamado Conexão Circular, que geralmente a gente fazia congressos, né, e fóruns, mas ficava muito dentro do mundo acadêmico. Então, esse ano a gente resolveu diversificar, fazer um evento para estourar a bolha e chamar todos e qualquer público, todas as faixa etária. Então, a gente vai ter uma feirinha de expositores locais, né? Vamos ter apresentações culturais, vamos ter oficina de compostagem, recicla ou não recicla, se o pessoal quiser aprender mais. Vamos ter o espetáculo à tarde falando muito sobre essa temática muito do desequilíbrio ambiental, né? Na parte da tarde, e também vamos ter a primeira feira de troca do Caxias Lixo Zero. Então, vamos ter feira de troca de livros e de brinquedos. Então, isso estimula, né, que as pessoas, aquele material, aquele produto ocioso que está na casa de um pode servir para outro e vice-versa. A gente vai circulando materiais e produtos. Então, acho que vai ser muito interessante a criançada lá que quiser ir lá trocar os seus brinquedos, pegar um outro e deixar um outro para o coleguinha, e também de livros. Então, acho que vai ser um movimento diferente aí que vai fazer esse ano. Sem dúvida. A gente está na reta final do nosso programa, a gente falou muito do nosso dia a dia, mas também vale ressaltar a importância das organizações, né? Os 5 R's de vocês é justamente para isso. A gente até traz como exemplo aqui a Câmara de Vereadores, esse ano ela implementou diversas ações. A gente tem a energia fotovoltaica, a gente tem também o nosso setor da comunicação e incentivando outros setores a não usar o copo de plástico, mas trazer a sua caneca de casa. A gente trabalha muito os objetivos de desenvolvimento sustentável aqui na Câmara de Vereadores. Então, tudo a gente vê do 1 ao 17, né? Os objetivos da ONU, que são ações até 2030. Tudo a gente pensa em estar desenvolvendo essas ações tão importantes que não só vão agregar no nosso dia a dia, mas também para futuras gerações. A gente tem que pensar para o futuro também. E é isso que todos os dias vocês fazem no Coletivo Lixo Zero. Pensar o hoje, mas também já trazendo essa sementinha para o futuro. E com certeza vocês fazem isso brilhantemente. Parabéns. Nós estamos no final. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, mas antes de encerrar, eu quero que cada um diga aqui para quem está nos acompanhando, como que, a partir de agora, escutando aqui o nosso podcast, como que a gente pode começar a fazer a diferença falando de meio ambiente e de sustentabilidade? Victória. Perfeito. Gosto muito dessa pergunta. Eu acho que é legal a gente entender o que a gente pode fazer hoje
com o que a gente tem hoje, né? Então, dentro das tuas condições de tempo, financeiras, de recursos, de disponibilidade, vontade também, o que tu consegue fazer hoje? Foca nisso. E faz isso bem feito. Se é só dizer não pro canudinho quando vai pedir um suco no restaurante, tá ótimo. Dizer que não precisa sua via do cupom fiscal, tudo bem. É contaminante. Depois que tu é picado pela abelhinha verde, assim, tu não consegue mais voltar atrás. E daí vai sendo como se fosse um jogo, assim mesmo, sabe? Agora eu não pego mais canuda, não pego mais cupom, eu levo a minha ecobag e assim a gente vai querendo evoluir cada vez mais. Então eu noto que se a gente tenta fazer uma revolução e amanhã acordar sendo a pessoa mais sustentável do mundo, isso não existe. Então, não subestime o poder das pequenas ações. Elas são muito importantes e é só assim que a gente chega nas grandes ações. Sem dúvida, perfeito. Gil? Acho que é exatamente isso, foco no simples, né? No que é possível, no que é viável de cada um. Né? Se hoje eu consigo... Porque senão vai gerar frustração e eu não vou mais fazer. Então, se no primeiro dia, no mês, eu levo a minha ecobag, no outro eu tô tendo meu copo reutilizável e eu vou indo aos pouquinhos. Então, acho que sempre foco naquilo que é possível fazer e informação, né? Se eu tiver mais tempo, se informar sempre. Eu acho que a internet daí tá cheia de... E participar. Né, participar, porque eu acho que participar a gente acaba mudando assim de qualquer forma, não tem como voltar atrás. E tem as redes sociais de vocês que é alimentada sempre com muitas informações. Exatamente, né? Quem quiser buscar conteúdo pode ir lá que tem muita coisa legal. É verdade. Cauê? Sim, vou também reforçar o que as colegas já falaram, mas também essa parte da informação eu acho muito importante, né? A gente tem aí diversos conteúdos que pode ser feito e essas ações simples realmente, né? Então quando a gente tem um pouquinho mais de informação, isso pega na nossa consciência um pouquinho, né? E isso a gente consegue ir caminhando cada vez mais em rumo da sustentabilidade, né? Que é o que a gente busca no final das contas. Sem dúvida. Gente, de 18 a 26 de outubro, a Semana Lixo Zero em Caxias do Sul, com programação diversificada, variada e tudo para que a gente possa ter um mundo mais sustentável, um mundo onde a natureza possa respirar, né? Porque hoje parece que ela está sufocada. Então, para que a gente possa dar mais ar para essa natureza. Muito obrigada, Victória, Gil, Cauê, por estar aqui no Caxias Conversa, o podcast da Câmara de Vereadores. Uma ótima semana para vocês. Muito obrigada, nós que agradecemos. Muito obrigada. Esse foi o podcast Caxias Conversa. Nós falamos neste episódio sobre a Semana Lixo Zero, que é de 18 a 26 de outubro, mas com conscientização durante todo o ano. E você é convidado a estar com essa turma maravilhosa e cheia de boas ideias. Até o próximo episódio.